Bom dia a todos. Estamos aqui reunidos, operadores do direito em ação pelos direitos da criança e do adolescente. A advocacia, meus caros colegas, senhores, é uma função indispensável aqui, a justiça, e a OAB tem já nas suas finalidades legais a defesa dos direitos humanos. Mas, todavia, enfrentamos hoje, no que diz respeito à criança e ao adolescente, um momento muito grave, onde a criança é vitimada, né, pela violência familiar, justamente pelos seus próximos mais próximos, né, o padrinho, os pais, os familiares, e, por outro lado, enfrentamos uma outra questão. São atos infracionais graves, e muitas vezes os adolescentes aí presentes e participando aí até no crime organizado, ou melhor dizendo, sendo utilizados por adultos no crime organizado. A OAB não podia se calar, e é justamente nesse locus do conhecimento, que é a Escola, né, Superior de Advocacia, que nós estamos aqui reunidos para discutir as questões dos direitos da criança e do adolescente. Não sem antes agradecer a digna diretoria da nossa OAB de São Paulo, a diretoria aqui da Escola, né, Superior de Advocacia, mas também a nossa coordenadora aqui da escola, a professora Ana Vieira, sua assessora Ellen, que nos orientou, uma equipe técnica aqui operosa, que está aqui nos orientando para este trabalho. Temos também uma comissão de direitos infantos juvenis, capitaneadas pelo Dr. Cabezon. Então, a OAB vem cuidando há muito das questões dos direitos da criança e do adolescente. Temos até aqui na ESA já aprovado pelo Conselho Estadual de Educação um curso de especialização em direitos da criança e do adolescente. E vamos aqui apresentar os nossos convidados. Honrados, estamos recebendo o desembargador Antônio Carlos Malheiros. Ele é coordenador da Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conhecido, né, jurista emérito, sempre voltado para os direitos fundamentais da criança e do adolescente. A doutora Denise Awad, com mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, e sua pesquisa também, tratando sempre da criança e do adolescente, e tenho a honra, né, o orgulho de dividir com ela a coordenação do curso mencionado aqui de especialização. Também presentes aqui entre nós o doutor Flávio Fraceto, defensor público, atuando nas coordenadorias da criança e da juventude na nossa co-irmã Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Ele é mestre e atua no mestrado do adolescente em conflito com a lei na Universidade Uniban. Presente aqui também, atuando conosco, a advogada Carolina Ugiboni. A Carolina é advogada, mestranda pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, com uma ampla experiência na advocacia pelos direitos da criança e do adolescente, participando da sociedade organizada aí, através das ONGs que prestam serviços públicos relevantes na atualidade. Presente o professor, o doutor Ricardo Augusto Yamazaki. Ele é advogado, ativista dos direitos humanos, muito presente nos movimentos aí sociais, diretor da subseção do Ipiranga, da OAB de São Paulo. E o nosso encontro rico é interdisciplinar. Temos presente também a doutora Aline Cristina Torres. Ela é psicóloga, com excelente formação e experiência. Atua na Vara Especial da Infância e Juventude da Piratininga, aqui no Fórum Especial. Então, senhores, a equipe está aqui formada e imediatamente vamos passar a palavra para os candidatos, não só se apresentarem, mas vamos já discorrer um pouco sobre essa questão da violência que está aqui
preocupando todos nós. Então, imediatamente a palavra então com o desembargador Malheiros. Bom dia a todos, a todas. É uma alegria estar aqui na companhia de gente tão engajada na luta pelas crianças e pelos jovens. Professor Eunice, minha querida amiga, o tema é relevantíssimo, né? As crianças estão sendo atacadas, os jovens também, de mil formas. A começar por dentro de casa, e eu digo isso porque o Estado, e quando eu falo Estado, não necessariamente estou me referindo ao Estado de São Paulo, mas também, né? O Estado, esse grande ente administrativo, jurídico, tributário, social, né? Ele continua profundamente ausente na vida das pessoas e principalmente das pessoas mais empobrecidas, né? E diante disso, diante de uma sociedade civil que também, por pagar seus impostos, né? Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu pago os meus impostos, não devo nada a ninguém. Quer dizer, diante de uma sociedade civil que não está ligando para quem está sofrendo, nós temos a desestruturação da família, das famílias, principalmente das famílias mais empobrecidas, e miséria material quase sempre gera outros tipos de miséria. E daí uma violência infinita, uma violência de mil faces, né, com as nossas crianças e os nossos jovens. A começar pela ida, às vezes, de toda a família para as ruas. Pois não, agora, por gentileza, a doutora Denise Awad. Bom dia a todos também. É uma honra muito grande estar aqui, também ao lado de pessoas tão queridas e importantes na área. Eu queria comentar a questão da violência em face da criança e do adolescente, num apelo a todos que estão aqui, na compreensão das próprias raízes desse problema. Nós precisamos iniciar um debate que leve em consideração a própria transformação desta realidade. Tenho estudado em minhas pesquisas a questão da cidadania infanto-juvenil a partir dos direitos humanos, focados a essa faixa etária, e percebo que as discussões de sociedade têm sido muito focadas numa própria continuidade dessa violência. Então, nós precisamos abrir o debate para compreendermos por que o adolescente, por que o jovem e até mesmo a criança comete barbaridades. Quais são as raízes que estão por trás desses problemas? Eu tenho feito pesquisas nas políticas públicas da área da infância, tenho esperança de que a democracia participativa pode ser um caminho a ser encontrado nesta área. Temos tentado, por meio da OAB, divulgar essas atividades por meio de cursos de especialização ou de extensão, porque sinto que a própria advocacia também é carente de conhecimento técnico adequado para uma boa defesa desta área. Eu gostaria até de deixar meu e-mail para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais do nosso trabalho, entrar em contato conosco. Mandem mensagens para DAWAD, D de dado, A, U, A, de mudo, dawad@hotmail.com. Estamos aguardando pessoas interessadas em participar e nos ajudar com essas questões. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora o nosso defensor público. Por favor, doutor Fraceto. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui. Queria saudar os nossos internautas. Eu acho que diante desse quadro que os colegas já reportaram, né, de situações de violação de direito ainda recorrentes, né, não obstante a gente tenha observado
alguns avanços aí nesses quase 21 anos de Estatuto da Criança e Adolescente, o quadro ainda inspira muito investimento, e eu tenho para mim que, do ponto de vista, né, da legislação, nós temos bons instrumentos para poder garantir os direitos, né, de crianças e adolescentes, de preservar crianças, né, da violência, crianças e adolescentes da violência de qualquer natureza, inclusive intrafamiliar. Nós temos também instrumentos legais para garantir uma responsabilização justa, né, e um atendimento adequado aos nossos adolescentes autores de ato infracional. Mas ainda, né, na minha avaliação, esses instrumentos ainda estão sendo subutilizados, né, e boa parte, em boa parte porque ainda nos faltam profissionais, né, que tenham formações mais especializadas, que conheçam esses instrumentos e saibam utilizá-los da forma melhor possível, né. Eu acredito muito, né, que a formação, né, de quadros, de pessoas, né, a mobilização da sociedade, a formação não só de operadores de direito, mas de profissionais das demais áreas que devem atuar sempre conjuntamente com os profissionais do direito, né, das lideranças comunitárias, né, de todas as famílias, enfim, de todos os adultos, né, na medida em que nós nos apropriamos, né, dessa concepção de criança e adolescente como sujeito de direito que está posto aí há 2 décadas pelo menos, nós temos aí um rumo para poder melhorar a situação. Eu acho que aí ao longo do nosso programa a gente vai poder discutir um pouquinho quais são esses instrumentos, quais são utilizados, alguns ainda de forma distorcida, né, quais ainda são um pouco utilizados, né, e como é que a capacitação e a formação profissional pode ajudar a dar conta disso. Muito obrigada. E agora, né, o ativismo dos advogados, né? Vamos ouvir a doutora Carolina. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à ESA e à professora Eunice pelo convite para participar dessa mesa de debate de um tema tão importante, ainda tão relevante para o ordenamento jurídico brasileiro, mas que ainda é tão deixado meio de lado, que ainda é muito negligenciado. Até porque as pessoas detentoras desses direitos são as pessoas mais vulneráveis dentro da sociedade, independente da classe social a que pertencem, porque são as crianças e os adolescentes. Também gostaria de cumprimentar a mesa, dizer que estou muito honrada em fazer parte de um debate com pessoas tão qualificadas, tão dedicadas e comprometidas com a temática dos direitos da criança e do adolescente, e dizer que os meus estudos relacionados à infância se iniciaram após um curso curto, mas um curso de especialização que eu fiz aqui na Escola Superior de Advocacia. E após esse curso eu fui convidada a participar, a trabalhar junto a um Centro de Defesa dos Direitos da Criança. E a partir das reuniões que nós tínhamos e dos grupos de trabalho na Associação Nacional dos Centros de Defesa da Criança e do Adolescente, a ANSED, me foi possível perceber que são diversas, as nossas crianças vivem realidades muito diferentes em todo o Brasil. Porém, sempre nós vamos encontrar uma negligência do Estado, algum problema que o Estado não consegue vencer para atender aos direitos da criança e do adolescente. E, a partir daí, eu procurei aprofundar meus estudos de mestrado na questão ao direito a uma educação efetiva, uma educação realmente de qualidade, para que essas crianças e adolescentes realmente possam desenvolver plenamente todas as suas habilidades e contribuir para um dos nossos maiores objetivos na República Federativa do Brasil, né, que é atingir uma sociedade mais justa e solidária. E as violações do Estado em relação à criança são tão perceptíveis que chega ao ponto de
muito recentemente, chegar ao Superior Tribunal de Justiça uma ação simplesmente porque tinha sido requisitado pelo juiz vagas para crianças no ensino fundamental. E a administração pública daquela cidade entendia que o juiz não poderia requisitar essas vagas para essas crianças. E esse exemplo mostra o quanto, ainda, inclusive entre os operadores do direito, existe uma falta de conhecimento dos direitos da criança e do adolescente, que são garantidos constitucionalmente com prioridade absoluta. Então, eu fico muito feliz que, a partir disso, a Escola Superior de Advocacia, sob a coordenação da professora Eunice Prudente e da professora Denise Awad, está promovendo um curso de especialização lato sensu, para que os operadores do direito estejam realmente entendam e possam lutar pelos direitos da criança e do adolescente. Muito obrigada. E vamos ouvir o Dr. Ricardo Yamazaki, que é advogado e preside também o Instituto Latino-Americano de Direitos Humanos. Por favor, doutor Yamazaki. Bom dia a todos, todas. Bom dia aos internautas que nos acompanham pela internet. Na verdade, eu queria muito dizer sobre a advocacia na nossa área, né, dos direitos da criança e do adolescente, para dizer que trabalhar com essa área, ou trabalhar nesta área, me fez trabalhar primeiramente com aquilo que a gente gosta, né? Eu sempre tive um interesse na área dos direitos humanos e também na área dos direitos da criança e do adolescente. Trabalhar com essa área é trabalhar com algo que eu gosto. Eu aprendi com um advogado de 90 anos, hoje ele deve ter mais de 100, e ele dizia para mim que a advocacia ou qualquer área que a gente trabalhe ou que a gente milite, é necessário que a gente trabalhe por dois motivos. O primeiro dos motivos é, obviamente, o amor pela causa, o amor pelo trabalho. E o segundo, por dinheiro, obviamente, a gente tem contas para pagar. E eu diria também que não dá para trabalhar só por amor e também não dá só para trabalhar por dinheiro. É necessário que a gente trabalhe por esses dois requisitos. E trabalhando com direitos humanos, trabalhando com criança e adolescente, na verdade, eu descobri que tem mais um requisito necessário para que a gente possa atuar de forma plena e eficaz, que é ter vocação. E a vocação vai ser testada todos os dias, a todos os momentos, e é necessário que essa vocação, além da parte técnica que a gente tem que procurar conhecer também, essa vocação vai ser muito importante para que a gente possa atuar de forma plena. Eu diria aqui que todos somos, ou pelo menos a grande, ou todos aqui que estão falando aqui para vocês, são vocacionados, e a gente pode conferir isso pelos anos de trabalho que todos aqui desempenham. Eu me sinto até um estagiário aqui, dado a importância de todos os nossos convidados aqui, mas eu queria dizer isso, que para a gente militar nessa área que é difícil, que é complexa e que vai nos testar todos os dias, é necessário, é importante que a gente tenha essa vocação. Além disso, obviamente, é a parte técnica, né? E aí já foi dito aqui pela professora Eunice, e é coordenado por ela e pela doutora Denise, um curso aqui na Escola Superior de Advocacia, um curso de especialização lato sensu, que é necessário, além da vocação, além de se trabalhar por amor e também por dinheiro, também tem essa técnica, e essa técnica é possível se obter através desse curso de especialização e de outros cursos que a própria Escola Superior de Advocacia também nos oferece. Eu queria imensamente agradecer o convite de poder aqui falar um pouquinho para vocês. Queria agradecer também a Ordem dos Advogados do Brasil, a Escola Superior de Advocacia, que eu tenho a honra de dar aula aqui, e dizer que vai ser interessante a gente poder discutir um pouquinho sobre os direitos da criança, que é um tema que, embora a própria Constituição e o Estatuto nos responsabilize, e nos responsabiliza a todos, né, por essa importância, pela importância desse assunto, esse assunto talvez não seja tão discutido a ponto de que a gente talvez não precisasse ter grandes ativistas militando nessa área e tentando enfrentar o dia a dia as mazelas e as violências contra esse direito que é tão atingido todos os dias. Pois
Pois não, muito obrigada. O nosso encontro é interdisciplinar e vamos ouvir a psicologia da pessoa aqui ilustre, da doutora Aline Torres. Bom dia a todos. Agradeço o convite feito. Cumprimento a mesa, os internautas. É um prazer estar aqui, né? A psicologia tem muito a colaborar na questão da garantia de direito às crianças e aos adolescentes. O meu trabalho, há 6 anos, ocorre nas varas especiais da infância e juventude. É um fórum localizado em São Paulo. Tem 4 varas de conhecimento, 4 varas de execução. E eu trabalho também junto com assistentes sociais e psicólogos, né? É uma equipe de assistentes sociais e psicólogos que ajuda os juízes nos processos que eles acompanham dos adolescentes infratores. Então, basicamente, a nossa função é colaborar, né, enriquecendo as possibilidades de olhar para aquele caso e que isso possa ajudar na aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, garantindo o direito desses adolescentes. Embora os adolescentes infratores sejam aqueles que praticam violência, eles têm, né, um histórico de serem violentados, né? O público que acaba parando no sistema jurídico, né, não que só vários adolescentes infracionam, mas aqueles que acabam ficando no sistema, eles têm maiores vulnerabilidades. Esse é um recorte importante do público com o qual a gente trabalha. Então, é um aspecto com o qual nós temos que lidar e tentar superar. Uma das grandes violações, né, de direitos desse público, na minha opinião, tem a ver com a execução das medidas socioeducativas, que eu acho que é onde nós devemos atuar bastante para melhorar a qualidade desse trabalho e poder, né, superar essas dificuldades que esses adolescentes estão tendo, né? A adolescência é o momento em que a gente se joga no mundo, em que a gente conhece mais sobre nós mesmos, que nós nos interessamos pelos outros, né? E é muito triste ver o futuro do país sendo perdido, sem perspectivas. O futuro, as pessoas em formação, as crianças e os adolescentes, né? Eu só vou pedir licença para cumprimentar os meus alunos lá da Universidade de São Francisco, lá da Freguesia do Ó. Preciso também cumprimentar os meus alunos lá do Alto Tietê, lá da cidade de Suzano, da Unisus, e aqui, mais pertinho do Largo São Francisco, da USP, né? Então, os cumprimentos aí aos internautas alunos, estamos todos aprendendo muito nesta manhã. E houve referências a medidas socioeducativas, né? E por quem tem experiência. A doutora Aline está ali no fórum, no dia a dia, com os processos. E os advogados, o que será que pensam? E o nosso TJ, tão respeitável, o que será que pensa dessas medidas, né, socioeducativas? Bom, para começar, eu tenho certeza absoluta, né? A Aline é uma dessas heroínas que está aí numa frente de batalha fora do comum, né? Nós temos um judiciário ainda bastante desestruturado. E na área da infância e juventude ainda deixa muito a desejar, apesar da qualidade dos seus juízes, né? E uma das coisas mais graves, e a Aline sabe bem disso, é a carga de trabalho monumental que eles todos, aliás, todos os técnicos, não só lá naquele prédio lamentável do Brás, que está caindo aos pedaços, né? E, Aline, não é muito, mas eu estou destinando, do nosso curtíssimo orçamento, estou destinando 1 milhão para algumas reformas básicas naquele prédio. Cada vez que eu subo aquela escada de madeira, eu acho que eu não vou conseguir chegar lá em cima, né? Diante do meu peso, eu estou um pouco obeso, né? Eu acho que aquela escada vai desmoronar e eu vou morrer, né? Então, algumas reformas. Agora, muito mais que isso, Aline, nós estamos fazendo um concurso agora, né, de emergência, para trazer colegas de vocês, técnicos, né, que é algo absolutamente emergencial. Então, estamos trazendo psicólogos, assistentes sociais, diante do pouco que conseguimos desta vez receber para a gente aplicar na infância e juventude.
Então, é isso, professor Eunice. Mas, doutor Malheiros, Na verdade, nós temos ainda um judiciário que deixa muito a desejar, e repito, apesar dos seus juízes que são valorosos, são vocacionados, a estrutura ainda é muito ruim, principalmente nas varas da infância e juventude, que até mesmo dentro do Poder Judiciário são relegadas a um segundo plano, né? Me parece que para o meu querido Poder Judiciário, o que vale mesmo são as varas cíveis, né? Onde a gente trata de grana, onde a gente trata de contrato, enfim, de valores. Infância e juventude, né, com criança com o nariz escorrendo e remelenta, digamos assim, né, fica para um segundo plano, fica com os juízes, segundo já ouvi alguns entendimentos nesse sentido, fica com os juízes que não são tão bons para conduzirem uma vara civil. Quando não é verdade, eu vejo na magistratura da infância e juventude, na sua grande maioria, juízes exemplares, né? Magistrados que realmente dão sangue, dão pedaços de alma, né? Comprometem sua própria carne em prol de uma justiça melhor para a infância e juventude. Os comentários sempre são de que essas questões perpassam aí as classes sociais, né? Infelizmente, a violência, essas questões graves envolvendo crianças e adolescentes estão em todas as classes sociais. Qual seria a experiência da nossa co-irmã Defensoria Pública? Bom, nesse tema específico do ato infracional e medidas socioeducativas, eu quero primeiro ratificar, né, como bem observou a Aline, que a conhecida seletividade, vamos dizer, do sistema penal, né, e aí a gente pode colocar o sistema, né, de medidas socioeducativas e de responsabilização do adolescente infrator como uma espécie de subsistema, né, já que é nítida, né, a vertente de que se tenta a partir daí, né, enfrentar de alguma forma a criminalidade. Ele é altamente seletivo, né. Isso significa que, na verdade, né, a prática do crime ou a prática infracional, no caso dos adolescentes, ainda que seja disseminada pelas diversas classes sociais, né, mecanismos, né, que operam desde o momento da apuração da infração até o momento da aplicação da medida e do seu cumprimento posterior, vai gerando um afunilamento que, no final, a gente observa que os grandes clientes preferenciais do sistema são aqueles que pertencem às classes excluídas, né? Isso é visível no sistema penal de adultos e é muito mais claro também, mais perceptível no sistema de adolescentes. Até porque, né, ainda hoje, né, a gente, a despeito, né, do Estatuto ter tentado trazer uma grande uma separação clara entre o que é medida de proteção para aquele que tem o seu direito violado, o que é medida socioeducativa, que é aplicada como estratégia de responsabilização daquele que violou direitos pela prática de ato infracional, né, ainda há uma distorção, né, e no uso da medida socioeducativa como instrumento de promoção de direitos a partir de um discurso de que eu vou aplicar uma medida, inclusive de privação de liberdade, porque isso é bom para o adolescente, porque isso vai ser fundamental para o seu desenvolvimento futuro e etc., né, como uma espécie de tapa-buraco, né, da ausência de outras políticas públicas, né, entre elas, né, inclusive aquelas para enfrentamento, vamos dizer, dos fatores de risco mais diretamente ligados à prática infracional, né, entre eles, né, só para citar um exemplo, a questão, né, da dependência por drogas, do uso abusivo de drogas, né. Então, essa prática, né, de se utilizar medidas que são uma resposta, né, à prática de uma infração como estratégia primeira, né, de promoção de direitos, acaba reforçando, vamos dizer, aquilo que o Código de Menores, que a gente tanto quis mudar, né, fazia, que era a criminalização da pobreza de uma certa forma. Isso implica uma mudança de mentalidade que a gente está tentando
né, imprimir, vamos dizer, aí nos operadores de direito de uma forma geral, desde a entrada em vigor do Estatuto, mas que ainda resiste, até porque, né, ela vem de uma cultura quase centenária, né, que vigorou aí durante praticamente todo o século XX. Mas é verdade. E o ECA, a própria Constituição Federal atual e o ECA determina prioridade no atendimento da criança e do adolescente a partir das políticas públicas, né? Então, o que será que os senhores aí acham, né? Poderiam colaborar conosco nesse pensamento? Então, doutora Eunice, inclusive a questão da prioridade absoluta, muitas pessoas, ou a sociedade em geral, entende como aquela em que é o passar na frente, né? Então, vamos passar na frente a pessoa no hospital, ou numa creche, ou numa vaga de escola, que também não deixa de ser. Porém, mais do que isso, e a gente, sociedade, a gente acaba não tendo isso muito como consciente, é que a prioridade absoluta muito mais influenciará na questão do acompanhamento dos orçamentos públicos e na realização de políticas públicas eficazes. São poucas as pessoas que acompanham o orçamento, e dessas poucas que acompanham, poucas entendem sobre o orçamento, né? Para poder fiscalizar, para poder exigir do poder público uma preocupação real com a prioridade absoluta de crianças e adolescentes na destinação de recursos. Isso a gente acaba não tendo, e acaba tendo aquela visão de que a prioridade absoluta é para passar na frente, ou para ter um atendimento primeiro, quando na verdade se reveste desse princípio da prioridade absoluta muito mais o acompanhamento desses orçamentos. Então, a política pública que já tem que colocar esses interesses na formação da pessoa, com toda do futuro certeza, cidadão. Né? Né? Porque hoje a gente acompanhando essas crianças e esses adolescentes de agora, a gente tem a possibilidade de influenciar no adulto do futuro. E essa visão para frente é que a gente não tem tido, né? A nossa sociedade em geral, e aí a sociedade que eu digo, todos nós, incluindo-se o poder público, passa por essa questão de que pouco se importa hoje com a criança, mas se preocupa com a violência futura do adulto que realmente não teve alguma coisa no passado. Mas estamos tão organizados, esses conselhos, qual é o papel dessas instituições todas, doutora Denise? Muito importante que as pessoas conheçam que as políticas públicas na área da infância e juventude não podem ser planejadas somente pelo Poder Executivo. A interdisciplinaridade, a grandeza dos problemas precisa da voz de quem sente esses problemas. Então, a própria Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente entendem que essas políticas são gestadas em um conselho gestor de políticas públicas que é formado paritariamente por membros do governo e da sociedade civil. E o que é importante nisso? A sociedade pode participar dessas reuniões. A política pode ser gestada de baixo para cima. Isso oxigena a formação dos orçamentos na área da infância. E o mais interessante, que poucas pessoas sabem, muitos confundem os conselhos dos direitos com os conselhos tutelares, e são órgãos completamente diferentes. Seria muito importante que as pessoas participassem ou conhecessem os conselhos que pensam as políticas públicas na área da infância e conhecessem que os conselhos podem gerenciar um fundo que recebe verbas. Inclusive, é possível que cada um de nós, empresas, façam doações a esses fundos. Ao fazer doações, as pessoas podem obter desconto no imposto de renda por ter contribuído a essa política, a formação dessa política na área social. E esse fundo é utilizado especialmente para atender situações emergenciais, com um engessamento menor do que o próprio orçamento público. Então, isso é um avanço que a lei prevê de uma forma dinâmica, mas que, na prática, é muito pouco utilizado. Como já foi dito, não se conhece como funciona o orçamento, mas também não se conhece a própria estrutura e as instituições que hoje temos e que o cidadão pode participar, né? O doutor Fracetti tinha pedido a palavra aqui. Né? Eu só queria fazer uma observação, né, para cruzar um pouco a fala do doutor Malheiros com a do doutor Ricardo, que por exemplo, ele diz que
no Poder Judiciário, criança e adolescente, as varas da infância não são prioridade, né? E sendo que lá na Constituição Federal está que a prioridade absoluta e deveria ser para todos os órgãos. Então, o melhor prédio deveria ser o prédio da vara da infância. Os cartórios, com todos os funcionários completos, deveriam ser os cartórios da vara da infância. Se falta um funcionário, tira-se um da vara civil para compor a vara da infância, né? As equipes técnicas, né, deveriam estar todas completas, né? E então, como eu acho que muitas vezes a gente tem o hábito de apontar, né, que o outro não observa a prioridade absoluta, sem antes pensarmos se nós estamos nos nossos próprios espaços institucionais observando ela, né? Queria só fazer uma observação a partir da sua fala de que a prioridade absoluta é muito mais do que simplesmente passar na frente. Ela tem dimensões, e o que eu acho que o mais virtuoso disso é que o Constituinte e o legislador perceberam que nós somos um país com recursos limitados, né? E a prioridade absoluta é um instrumento de gerenciamento da escassez de recursos, né? Se nós não temos dinheiro para fazer tudo, então nós vamos gastar primeiro com crianças e adolescentes, né? Então, às vezes a argumentação, nós não temos recursos, nós temos sim, nós podemos tirar recursos de várias outras áreas não tão prioritárias para custear a política da criança e adolescente. É uma questão de escolha. Você tem que escolher. Diante de uma falta de dinheiro, não é? De um orçamento curto, você tem que escolher, não é? Eu até gostaria de aproveitar a fala do Dr. Malheiros e colocar que é uma questão de escolha, sim, né? Mas uma questão de escolha que a Constituição já escolheu, né? Porque é a Constituição que diz que a prioridade absoluta é da criança e do adolescente. Então, cada um dos poderes tem, sim, que escolher o que a Constituição já escolheu, né? Tem que cumprir o que lá está colocado. Mas esse cumprimento nem sempre se dá. Quer dizer, eu acho que em grande número de casos nós vemos leis tão boas como é o ECA, né? Tão descumpridas, né? Letras que ficam friazinhas, né? Ficam frias e falta coragem política, vontade política para você arrancar, né, do ECA esses princípios tão importantes, essa normatização tão valorosa e aplicar, concretizar, né? E temos legislação nova, temos novidades, né? SINASES. Será que todos os cidadãos, inclusive a própria advocacia, será que está informada sobre a nova lei? Eu acho importante esse tema, né? Agora em janeiro nós tivemos o sancionamento a sanção presidencial, né, de um projeto que lei que já tramitava há vários anos, cujo objetivo principal é a qualificação, vamos dizer, do atendimento socioeducativo, né, para o nosso adolescente autor de ato infracional, com duas direções claras. Uma delas é o aperfeiçoamento das políticas de atendimento ao adolescente submetido à medida socioeducativa, e, de outro lado, vamos dizer, uma regulamentação da atividade judicial, né, do sistema de justiça, que faz, vamos dizer, o gerenciamento do cumprimento dessas medidas em cada caso específico, né. Trata-se de uma demanda já muito grande, de muito tempo, né, no sentido de cobrir-se algumas lacunas que o Estatuto da Criança e Adolescente deixou, sobretudo na regulação do processo de execução de medidas socioeducativas, e também, né, de dar uma institucionalidade maior a algo que já vinha acontecendo desde 2006, que é uma organização, né, em termos de um sistema único, vamos dizer assim, né, definindo com clareza os papéis, né, da União, Estados e municípios no atendimento socioeducativo do adolescente. E quero dizer também, aproveitando a fala inicial do professor Ricardo, que essa lei impacta a advocacia de uma forma geral, né? A gente tinha, em razão do silêncio do Estatuto, né, ao regulamentar o processo judicial de execução de medidas socioeducativas, a gente tinha uma realidade em que, na maioria das varas no país afora, sobretudo onde não há defensoria pública, e essa é a realidade da maioria das comarcas do país, os processos de execução de medidas socioeducativas sem a presença de advogado, sem a presença de defensor público ou de advogado, né. Agora, essa nova lei torna obrigatória a presença do advogado ou do defensor em todos os casos, né, sob pena de nulidade. Então, abre-se aí, vamos dizer, um espaço
muito importante, né, de militância da advocacia, e sem dúvida nenhuma vai agregar em teses, em recursos, em discussões, em debates, trazendo, né, finalmente o contraditório, né, que já devia estar lá há muitos anos. Lembrando também, doutor Eunice, que, como o doutor Fraceto falou, o advogado que atuar também nessa área, com essa obrigatoriedade, ele também vai ter que ter uma formação específica, né? Que inclusive a Escola Superior de Advocacia já também fornece para o advogado essa parte técnica que normalmente eles não têm. Lembrando que a advocacia dos direitos da criança e do adolescente é uma especialidade, né? O advogado civilista ou advogado criminal não é o advogado dos direitos da criança e do adolescente. É necessário uma formação específica, além daquela vocação que eu já disse. Então, seria inocência dizer que o advogado civilista ou o advogado criminalista poderia militar de forma técnica em relação aos direitos da criança e do adolescente. É importante sempre frisar isso. É verdade, porque o civilista, principalmente que se especializa na área dos direitos no âmbito dos direitos da família, ele se considera preparado para enfrentar as questões aí do ECA. Então, é importante nós conversarmos um pouco sobre a família ou esse direito que está no ECA e que não é exatamente do Código Civil, né? E só para complementar, é importante também dizer que a área dos direitos da criança e do adolescente é uma área que demanda mão de obra, ou seja, é uma área que tem pouca mão de obra especializada, ou seja, é uma oportunidade para aqueles que estão começando ou para os novos advogados passarem a observar os direitos da criança e do adolescente como uma possibilidade de atuação específica, da mesma forma que trabalhar com os direitos da criança e do adolescente também não é uma área que não é rentável. Ela é rentável. É possível o advogado trabalhar nessa área ganhando o seu ordenado. Além disso, o que o advogado tem que ter como responsabilidade é que ele não só advoga para o cliente que paga, mas ele faz uma advocacia cidadã. É a advocacia que perpassa um contrato de honorários. É a advocacia onde o advogado ele tem que perceber as violações ou possíveis violações aos direitos da criança e do adolescente e, independente da contratação, também atuar. Claro. A gente sempre observa propagandas, às vezes abusivas, ou mesmo condições de bancas de jornal que colocam revistas de mulheres ou homens nus, e que o advogado tem que passar por ali, por aquela banca de jornal e observar se aquilo está sendo exposto de forma que viole algum direito da criança ou adolescente, ou o mercado que coloca produtos, ou balas, ou outros produtos não apropriados para a criança, numa forma em que a criança tenha mais acesso, numa gôndola mais baixa para que a criança tenha acesso. Então, eu digo que a advocacia, trabalhar com a advocacia nos direitos da criança e do adolescente perpassa o contrato de honorários. É importante que a gente tenha essa consciência, é importante que a advocacia e os advogados tenham a consciência da advocacia cidadã também. E essas questões da família, a partir da visão do entendimento do ECA, né? A família é tão importante na educação da criança, mas é justamente no âmbito da família que muitas vezes observamos a tal violência, não é? Com a doutora Aline, aí a psicologia, o que nos ensina aí a respeito desse papel dessa família? As famílias também precisam de apoio, né? Para poderem exercer, né? Eles também estão sobrecarregados. A gente vê muito assim repetições intergeracionais de situação. A gente pega uma família, aí os filhos repetem a situação, os netos repetem a situação, né? Nas varas especiais, a gente às vezes, né, comenta que infelizmente a gente pega assim aquilo que também não deu certo nas varas de infância, né? Que é um agravamento de uma situação. Infelizmente tem uma repetição, né? Então assim a família precisa ser apoiada, né, para poder também exercer. Então, um ser que foi violentado, ele devolve a violência de alguma forma. Algumas repetições, né? O padrão é repetitivo às vezes. Não sei se os colegas têm alguma experiência para relatar. E só lembrando também, doutora Anice, que aquela fórmula da família Doriana já não existe mais. Hoje a gente tem as famílias de formas variadas. A gente tem 2 pais, ou às vezes 2 mães, ou só uma mãe, ou só o pai.
Então, também ter essa atenção de que a gente teve uma evolução da família também. Claro. Né? E lembrar também que a família, independente da classe social ou da condição financeira, ela também passa por uma série de problemas e que muitas vezes as pessoas acham que a vara da infância e juventude ou o próprio conselho tutelar serve apenas para as pessoas de poder aquisitivo menor, quando, na verdade, a infância e juventude ela tem que ser vista como algo independente de classe social. Eu gostaria de colocar aqui em debate com todos uma coisa que me preocupa muito. Entender por que a sociedade ela trabalha a questão da violência por meio de mais violência, da vingança privada. Ou seja, o cuidado do adolescente infrator é resolvido, para a maior parte da sociedade, pela violência também da aplicação severa de uma possível penalidade. É muito difícil encontrar uma sociedade engajada na compreensão do porquê, das causas dessa violência. Então, eu queria muito que a gente pudesse falar um pouquinho disso, como evitar ou como transformar essa visão da violência pela própria violência, inclusive institucional. Eu acho que, tenho certeza que essa sociedade que prega tanto a violência, o uso da violência, né, como vingança, é uma sociedade que, de certa forma, é uma sociedade burra, né? É uma sociedade higienista, é uma sociedade que não está ligando muito para o sofrimento das pessoas. É aquilo que a gente costuma ouvir com uma frequência muito grande. Desculpe, doutor Malheiros, eu pago os meus impostos. Como se pagar impostos me isentasse de fazer qualquer outra coisa. Não, agora eu pago os impostos, eu exijo. Não é? Vocês não podem imaginar como eu fui cumprimentado, né, quando a Polícia Militar invadiu a chamada Cracolândia. Como as pessoas fizeram confusão e entenderam que, porque eu estava anunciando uma operação do Poder Judiciário, que seriam as audiências concentradas, levando defensores, promotores, gente da saúde, para a gente fazer em plena rua audiências com as crianças e adolescentes naquela situação trágica de drogadição. E as pessoas confundiram e entenderam, algumas, pelo menos, que aquela invasão da Cracolândia tinha partido de mim, né? A ideia, a invasão toda. Você não pode imaginar o número de cumprimentos, não dava nem para explicar, não fui eu sou contra, né? A coisa não está dando certo, não deu nem para explicar. Mas eu tive a sensação que, se naquele momento eu me lançasse para presidente da República, esta sociedade que não está ligando para as pessoas, que pouco importa para onde foram aquelas pessoas que viviam ali na Rua Helvécia, Dino Bueno, Largo Coração de Jesus, se eu tivesse falado, não fui eu, e eu amarrei uma grande pedra nessas pessoas e joguei no fundo do mar, essas pessoas diriam, não precisa falar para onde você colocou essas pessoas. O que vale é que você limpou a cidade daquele lixo humano, varrendo para debaixo do tapete na nossa grande cidade. Eu teria sido eleito presidente da República se eu tivesse, naquele momento, mentirosamente assumido essa operação, que vinha exatamente num sentido completamente contrário do que o Poder Judiciário, pela sua coordenadoria da infância e da juventude, estava planejando. Era exatamente muito mais um acolhimento, um juiz ativista, né, saindo do seu gabinete, sem gravata, sentado num caixote de bacalhau, na sempre importantíssima companhia de um defensor, de um promotor, pessoal da área da saúde, para a gente poder cuidar da maneira correta dessas nossas pequenas vítimas. Mas, olha, a sociedade está ligando pouco. Quando você começa a falar do assunto, sempre a pessoa lembra
não só que pago os impostos, como estou pagando imposto e estou sendo assaltado. E se eu estou sendo assaltado, já que vocês não resolvem, então eu efetivamente prego a violência, né? Então, desde as pequenas violências, como rapidamente fechar a janela do meu carro para aquela criança que se aproxima, tá certo? Eu convivo no meio dessas crianças desde meu primeiro ano de faculdade, né, muito incentivado pelo professor Dalmo Dallari, que foi um dos meus primeiros professores na faculdade. Eu convivo entre essas crianças há muito tempo e realmente algo misterioso aconteceu. Eu sempre tive uma recepção muito quente, muito boa, né, da parte dessas crianças todas. A gente, muitas vezes, né, existe assim um tipo de vida que merece ser vivida, né, e parece que tem um tipo de vida que não merece estar vivo, né, então essas diferenças elas permeiam. No caso dos adolescentes infratores, tem essa questão da sociedade também, né, pressionando, né, e algumas questões, né, na execução da medida, até desde o momento em que esse adolescente é abordado pela polícia, às vezes, né, com uso, às vezes, de violência. Na execução da medida, tem algumas questões que talvez eu gostaria de problematizar, que são... que dizem assim, do valor que esse adolescente tem, né? Por exemplo, na patologização de algumas questões que são sociais, né? Quando o adolescente está infracionando, ele está chamando a sociedade para discutir o que está acontecendo. E muitas vezes a gente acaba individualizando aquela questão, né, medicalizando aquela questão, né, aí entra a medicação para controlar comportamentos, entra a patologização, né, alguns conceitos questionáveis, né, como perversões, transtornos de personalidade antissocial, que há quem discute se isso é um diagnóstico médico, se isso é uma característica de comportamento, né? Então a gente acaba também, né, cedendo alguns apelos sociais, né, de que aquelas pessoas não merecem, né, um lugar, né? Então a gente acaba matando as pessoas às vezes ainda em vida, né? Então essa é uma questão que na área da execução das medidas é muito complicado, né? E é importante a gente oferecer um lugar social para essas pessoas, né, uma perspectiva, né? A gente percebe que quando existe essa possibilidade, tanto, né, de fazer uma progressão para o meio aberto de uma internação, com alguns suportes, ou quando tem uma liberdade assistida e que efetivamente age rapidamente, porque a adolescência é rápido, né? Não tem como ficar esperando 3 meses para inserir em alguma atividade, para atender alguma questão, né? Quanto isso faz diferença. Na nossa prática, a gente observa essa diferença. E a gente tem estudado nas varas especiais, o SINASE, né? E a gente vê que esse documento ele pode abrir várias perspectivas assim, para a gente poder ter mais clareza do que acontece, de se posicionar como psicólogos e assistentes sociais também de um jeito mais interessante, né, quando prevê assim, uma exigência de ter um plano de atendimento, que esse plano possa ser cobrado durante o processo da execução da medida, né? Então isso também dá um lugar para a gente assim, mais de poder não ficar lá no final para ver se está bom ou ruim para sair, né? O que a gente faz agora, né? De poder agir antes no caso, né? De poder fazer intervenções assim que efetivamente vão ajudar esse adolescente. O SINASE também ele propõe assim que tenham práticas que sejam restaurativas, né, que possa se introduzir outras possibilidades de lidar com a questão daquele ato, né, da responsabilização daquele ato, chamando aquele adolescente, né, para uma possibilidade de refletir, um destaque para a vítima. Então, eu acho que a ideia é a gente poder sair dessa questão da revanche social mesmo, né, e poder incluir esse adolescente, né. Agora é incrível, né, professora, como a repercussão do SINASE só caiu para o lado da visita íntima, né? Quer dizer, a grande massa da população fala é uma lei que trouxe a visita íntima para os internos na Fundação Casa, né? Quer dizer, quando tem coisas tão importantes, outras coisas, não que isso não seja importante, é importantíssimo, né, esse aspecto, mas quanta coisa a gente tem que estudar e meditar nessa lei, né? Exatamente, doutor. E fazendo um link com o que a Aline acabou de colocar,
é muito... Já Hannah Arendt dizia que na falta do diálogo, a violência é gerada pela falta de diálogo, né? E a prática restaurativa vem, de uma forma muito simples, instaurar, em primeiro lugar, isso, o diálogo, né? A impressão que eu tenho é que a gente ainda está tratando muito as crianças e adolescentes como objetos. A gente esquece que eles são sujeitos de direitos e nós temos que dialogar o tempo todo, principalmente as violências dentro das escolas, né? A escola está muito hierarquizada. O professor vai lá, em regra, não são todos, mas em regra, é simplesmente um transmissor do conhecimento. Isso por N motivos. A maioria dos professores estão até com medo. Nós tivemos um caso recente de professor vir conversar com a gente. Eu tive na família caso de professora que sofreu com... ela virou as costas, ela não jogou uma bola de capotão nas costas dela, quebrou o braço. Mas o que leva... Quando esse adolescente comete esse ato violento, o porquê que ele está fazendo isso? O que ele está esperando? Ele está querendo chamar atenção. Eu preciso conversar, eu estou precisando de um diálogo, de que vocês me reconheçam como um sujeito de direito e que pode se manifestar, né? Não. Pegando um pouco o gancho que a Denise trouxe aí das respostas violentas, né? Se de um lado, né, isso é mais visível quando a gente fala do tratamento que se quer dar ao adolescente autor de ato infracional, né, e nessa situação que o Malheiros destacou, né, dessas pessoas que estão numa situação, vamos dizer, fronteiriça aí, quer dizer, que estão em perigos de se tornar infratores, até por conta dessa vulnerabilidade decorrente da vivência de rua e do uso de drogas, né. Nós temos também, né, ainda hoje, práticas violentas nas ações chamadas ações de proteção da criança e adolescente, né. A própria ideia de se, né, o que nós temos, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, do recolhimento compulsório, né, de crianças e adolescentes nessa situação, né, torna muito visível, né, essa face, vamos dizer, violenta, né, da proteção. A gente vê cenas, né, de crianças sendo arrastadas, seguradas pelos braços e pelas pernas, jogadas em viaturas, né, levadas para, né, locais cujas condições não se sabe bem, né, elas vão enfrentar. E tudo isso feito em nome, né, da proteção e do bem da criança, né, sempre nessa perspectiva paternalista de que eu sei o que é melhor para a criança, né? Ela não sabe, não preciso ouvi-la, ela é um incapaz. E aí, professora Eunice, começam as diferenças, talvez, entre a visão civilista mais clássica, né, e a visão dos direitos da criança e do adolescente, essa ideia de incapacidade do menor de 18 anos, de uma certa forma, né, contraria a ideia de autonomia progressiva que tem que vem da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e do Adolescente e da ideia de participação, né, e de opinião, de manifestar opinião e ter a sua opinião considerada em todos os assuntos que lhe digam respeito, né. Mas eu queria chamar a atenção especificamente por uma forma de violência que se faz a título de proteção, que é o que a gente chama do afastamento da criança, né, e do adolescente em situação, vamos dizer, de negligência, né, do convívio familiar, né, como primeira alternativa, né, afasta-se essa criança e encaminha-se também para uma instituição, né, o mecanismo é muito semelhante, né, ou seja, crianças que são muitas vezes encontradas sozinhas em casa porque a mãe saiu para trabalhar, não tem com quem deixar, né, e aí cruza com a lacuna do Estado na oferta, né, de políticas de educação infantil, creche, pré-escolas, né, vai-se lá, faz-se uma denúncia, né, isso é um dado positivo, porque é importante que a sociedade, né, esteja denunciando situações de violação. Agora, infelizmente, a ação das instituições vão na contramão daquilo que prega a lei, né, que é adotar como primeira alternativa o afastamento do convívio familiar de uma forma abrupta, né, e o encaminhamento dessas crianças para a institucionalização, né. E que é seguido de uma segunda violência, né, que é a imposição, né, de exigências irreais para aquele segmento, né, populacional que vive cotidianamente em condições de vida,
né, que nós que avaliamos muitas vezes entendemos sejam indignas, então nós nos recusamos a devolver essas crianças para essas famílias, né, esperando que essas famílias, né, consigam sair de uma situação de exclusão por meio quase que exclusivamente de uma iniciativa pessoal, como se viver na pobreza fosse uma questão de decisão pessoal, de opção pessoal. Eu trabalho diretamente nessa área e testemunho diariamente, né, inclusive indo aos abrigos, fazendo as audiências concentradas, um sem número de casos de crianças que estão lá, recebem as visitas dos pais, os pais querem, mas não podem acolher, não, porque a casa, né, é muito inadequada, não tem ventilação, porque a casa pode desmoronar, mas porque não tem um emprego fixo e etc. Né, e agravado tudo isso, né, pela ainda uma certa indigência, vamos dizer assim, das políticas públicas de apoio à família, de auxílio à família, né? Eu quero dizer que na assistência social nos últimos anos nós tivemos avanços significativos, né? Mas para dar conta daquilo que a lei, o estatuto coloca como obrigação do Estado em relação a essas famílias empobrecidas, nós temos ainda, né, anos-luz para conseguir alcançar isso. E esse afastamento da criança, dos seus, né, da sua família, seja lá que tipo de família for, uma mãe, uma avó, duas mães, não é? Esse afastamento prejudica a criança, né? É uma violência significativa para ela. Está querendo, né, todo o equipamento, toda a legislação é para proteger a criança, mas ela sai prejudicada aí. Então, mas não se acho que é essa a questão, né? Quando a Carolina fala que ainda são vistos como objeto, né? Quer dizer, eu sei que ela vai ficar tristinha por não estar do lado da mamãe, mas acontece que é melhor para ela que esteja lá, porque no abrigo ela vai estar bem protegida, né? A gente tem tentado, né, ouvir as crianças nessas audiências, que é algo absolutamente inédito e revolucionário. É verdade, é inédito mesmo. E até não há uma cultura de participação. Muitas vezes você, a hora que você fala, agora é sua vez de falar, né? Ela está acostumada lá, não, a receber, não, vocês decidem por mim, né? Quer dizer, historicamente é isso, é uma ideia de submissão, né? E de falta de consideração da posição da criança e do adolescente em todos os espaços, inclusive na própria família, né? E aí é algo que também demanda uma mudança cultural, né? Perceber isso. E eu acho que existe uma banalização, professora Eunice, né? Vamos dizer, da violação de direito que implica, né, o afastamento do convívio familiar, né? Não se pensa que para proteger está se violando, às vezes de forma mais grave, né, o direito dessa criança. Né? Infelizmente. Direito de ser pessoa. Mas eu quero dizer também que nós temos avançado nessa área, né? Se eu mencionei há pouco a lei 2594, que instituiu o SINASE e tornou obrigatória a presença do advogado em todos os processos de execução, eu tenho que recordar aqui da lei 2010 de 2009, que também instituiu, né, a obrigatoriedade de que este processo de afastamento da criança do convívio familiar para fins de proteção, né, seja um processo contencioso, ou seja, tenha necessariamente a presença de um advogado. É incrível imaginar que se arrancam crianças do colo da mãe e manda para uma instituição e sem que se dê a essa mão um espaço de defesa, né, institucionalizado no processo. Foi preciso uma lei dizer isso expressamente para que passasse a ser observado, né, ainda de uma forma, vamos dizer, embrionária, um pouco errática, mas abrindo-se aí, vamos dizer, um espaço também bem maior para a presença do advogado. Na área da infância e juventude, né, aí a demandar toda aquela formação especializada que o professor Ricardo e outros aqui já destacaram. Pois não. Nós já estamos nos encaminhando, né, para o encerramento deste encontro, mas eu sei que as pessoas ainda têm recados, algumas considerações aí para todos que estão acompanhando esse evento. Por favor, professora doutora Denise. Eu queria concluir a minha fala dizendo como é importante entender as raízes, entender, ter uma formação adequada nessa área, ter uma visão interdisciplinar para que essas questões sejam tratadas sempre de baixo para cima. Eu queria reiterar também
a necessidade de vocês, internautas que estão participando daqui, se interagirem conosco. Se tiverem interesse em conhecer melhor o nosso curso de especialização, mandem e-mails para dauad@hotmail.com, D de dado, @hotmail.com. É uma grande honra estar aqui. As questões são muito complexas e nós precisamos de pessoas interessadas e vocacionadas a trabalhar com essas questões para que possamos transformar essa realidade social. Muito obrigada. Muito obrigada. Por favor, doutora Aline. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de debater esse assunto, esse tema tão importante. E pensando no adolescente que está envolvido com prática violenta, sempre lembrar o que isso suscita nas pessoas que estão se relacionando com esse adolescente. Né? A violência do adolescente sempre coloca em destaque a nossa própria possibilidade de ser violento também, né? Que é uma coisa com a qual nós devemos cuidar muito, sempre refletir se nós não estamos acabando né, sendo revanchistas na maneira de lidar. Né? Não dá para não ter emoção, né, com essa questão. E sempre rever as nossas práticas, né? Porque esse adolescente, né, citando a Hannah Arendt também, que eu gosto muito, a criança ela se desenvolve na sombra, como uma semente que fica dentro da terra. Né? Se tiver, precisa de condições especiais para se fortalecer. Né? Senão ela não consegue ter força, né, na hora de sair e brotar. Né? E a criança e o adolescente, eles são sementes que precisam dessa proteção. Né? E o adolescente que está envolvido com a violência, ele precisa também de muita proteção para que aquilo possa ser, né, que ele possa escolher, porque é um posicionamento dele, outras possibilidades de estar no mundo. Né? E que nós não sejamos aqueles que vamos ser o sol forte que vai queimar o adolescente. Né? Que nós possamos lidar assim, e buscar uma possibilidade pacífica de lidar com essa situação, ainda que isso mexa com todo mundo. Né? Mas essa é a possibilidade de oferecer um exemplo, né? Nós, adultos, somos quem estamos no mundo e podemos mostrar para esse adolescente uma possibilidade de ser inserido. Né? E vamos receber esses adolescentes, né, no nosso mundo, né? Porque são eles que vão tocar o mundo quando nós não estivermos mais aqui. Obrigada a todos. Pois não. Yamazaki. Queria agradecer imensamente a oportunidade de falar de um tema tão especial, de estar com pessoas tão especiais, dizer que da importância de quem trabalha nessa área, ter atenção também para o princípio da proteção integral. Então, às vezes a gente é procurado pela criança ou pelo adolescente para resolver um problema específico, quando na verdade a gente vai ter que ter uma visão mais ampla para não só tratar daquele problema específico, mas também verificar se todos os outros ou alguns outros problemas também devem ser sanados. O profissional que trabalha com criança e adolescente deve ter essa visão um pouco mais ampla de não só atender aquele limite profissional que ele tem, mas tentar encaminhar aquele adolescente para um outro profissional mais específico, ou também tentar suprir alguma necessidade que a princípio não é ali colocada, mas que o profissional que é técnico também possa perceber. E dizer que, reiterar que a Escola Superior de Advocacia tem esse curso de especialização que é muito rico, com professores renomados e que entendem da área, e que fico com o convite a todos os internautas que possam participar desse curso, que vai ser uma oportunidade única para que eles possam ou conhecer melhor os direitos da criança e do adolescente na prática, porque também é responsável por ela, ou também uma forma de poder atuar numa frente da advocacia, que dizem que a advocacia está tão cheia, inflacionada, né? E que é uma oportunidade para que bons profissionais também atuem nessa área, e podendo ter essa visão da advocacia cidadã. Muito obrigada. Doutora Carolina. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, conversar com pessoas que tanto eu admiro, e somente ratificar as últimas palavras da doutora Aline, que falou exatamente o que eu penso, e também convidar todos a participar desse curso que está sendo, que já está sendo há um bom tempo planejado, com muito carinho, pensando naqueles advogados que realmente
se importam com o próximo, que têm interesse em trabalhar em algo que realmente nos dá muito prazer. Né? Obrigada. Pois não, doutor Fraceto. Bom, também gostaria de agradecer a oportunidade de participação, né, e um pouco seguindo a linha dos colegas aqui, reforçar, eu atuo como defensor público já há muitos anos nessa área, e posso dizer assim, quase 20 anos de atuação, que é uma área que se ressente muito, né, da advocacia privada mais presente, né, mais especializada, mais combativa, para poder, né, a gente sabe da absoluta relevância, né, da advocacia e da diversificação, né, de profissionais, a mais ampla possível, na construção, né, de teses jurídicas, de jurisprudência e na possibilidade de transformação, né, de práticas, né, judiciais que nessa nossa área são muito influenciados por uma cultura, né, centenária, difícil de superar. Quero reafirmar, inclusive, né, como o professor Ricardo falou, que tanto essa advocacia cidadã, né, talvez não tanto comprometida com os honorários, mas também, né, uma advocacia que eu acho que há um espaço, né, para que ela floresça, especializada, né, a gente não tem pouquíssimos, se há, né, profissionais e muito menos escritórios especializados na atuação nessa temática dos direitos da criança e adolescente, né? E isso a gente percebe que às vezes há pessoas que têm condições de contratar profissionais, mas não há referência no mercado, né? Muitos anos que eu atuei na defesa do adolescente autor de ato infracional, eu observei que muitas vezes as famílias vinham conversar com a gente lá na época da Procuradoria de Assistência Judiciária, né, para que nós indicássemos alguma referência nessa área. Muitas vezes alguns, até tendo condição de pagar, deixavam o caso com a gente, porque não encontravam referência. Os grandes escritórios de advocacia, né, se recusavam a assumir defesas de adolescentes nas varas especiais da infância e juventude, né, o que é algo lamentável, né. Repito, a gente precisa, né, da advocacia forte para aperfeiçoar a justiça. Em relação aos outros temas, quero destacar também, né, a gente só está falando da atuação judicial, contenciosa, as varas da infância e juventude hoje, elas têm cada vez mais um número crescente de ações, né, que exigem, né, do Estado, né, ou às vezes, né, de instâncias que exercem atividades públicas, né, por delegação, por todo o sistema escolar. As varas da infância hoje é onde correm as ações para a garantia de direitos fundamentais de criança e adolescente de qualquer ordem, né. Então, as varas da infância hoje estão cada vez com um número crescente, né, de ações para tutela do direito à educação, aí nas suas diversas dimensões, desde a garantia de acesso até questões que digam respeito à própria gestão, né, da vida escolar de crianças e adolescentes, né. Nas varas da infância e juventude que correm todas as ações de tutela do direito à saúde, né, que é universal. Então a gente sabe que muitas vezes a gente tem um aporte cada vez mais ampliado de ações que pedem o tratamento especializado para crianças com deficiência, medicamentos de alto custo. Tudo isso está na vara da infância e juventude de uma forma crescente, né, com a justiça aí cumprindo realmente o seu papel de garantia de direitos, né, e superando, né, aquele paradigma, né, difícil de superar, né, tutelar, repressivo, né, que caracterizou a justiça de menores durante muitos anos nesse país. Então, eu reafirmo aqui esse convite, né, para que cada vez mais os profissionais se engajem numa especialização nessa área e venham preencher essa lacuna que a advocacia privada ainda tem, né, ainda está devendo aqui em nosso meio. Muito obrigada. Por favor, doutor Malheiros. Bom, depois da fala de gente tão ilustre, tão capacitada, terminando pelo Fraceto, que quero contar para todo mundo. Lá no Rio Grande do Norte, há poucos dias atrás, eu estava com ele num evento sobre infância e juventude, e ele recebeu o título de Defensor Geral das Crianças e dos Adolescentes. Merecidíssimo, né? Meus parabéns. Então, eu acho que a gente não pode desistir. Os problemas são tantos, né? Com o judiciário ainda tão precário para o tratamento adequado às crianças e os jovens.
E eu entendo, vocês todos tocaram neste assunto, né, da especialização, isto é importantíssimo. Nós todos temos que estudar, estudar e estudar. Parabéns por este curso que vem, esse curso de especialização, que se eu puder, eu vou me matricular como aluno, né? Se eu tiver um pouquinho de tempo, eu preciso aprender muito ainda na área, mas eu tenho uma mensagem importante. Eu entendo que a gente tem que estudar muito, muito, muito nos livros acadêmicos, né? Na universidade, nesta escola superior da advocacia. Mas eu entendo também que a gente tem que estudar no grande livro da vida. Não se esqueçam de bater perna por aí. Andar entre as pessoas e a gente acabar sentindo o gosto da lágrima das pessoas. Isso é importante. Tudo que a gente vai aprender nos livros acadêmicos, não é? Nas aulas, nas exposições, tudo isso é extremamente importante. Mas se ficar só nisso, não é? Nesse olhar apenas acadêmico, nós vamos perder muito, não é? Eu digo isso, inclusive, para os meus alunos na escola da magistratura, aqueles que estão chegando. Eu digo, olha, vocês, tecnicamente, vocês são fantásticos. Vocês passaram num dos concursos mais difíceis do Brasil. Mas, olha, vocês são bons, com certeza, em direito. Eu quero saber se vocês são bons também em justiça. Então, é importante que vocês conheçam a realidade do seu povo, conheçam os dramas das pessoas, as aflições, não é, da sua comunidade. E daí sim vocês serão grandes juízes, né? No meu voluntariado, eu passei 15 anos nas ruas de São Paulo, nos anos 70, 80, trabalhando com crianças e adolescentes de rua. E consegui, não é, retirar de uma situação de drogadição que na época era assustadora. Assustadora porque cocaína naquela época era uma coisa muito rara, né, nas ruas. E um menino de classe média, filho de um engenheiro e de uma professora, estava em drogadição, viciado em cocaína. E depois de muitas tentativas, eu era advogado naquela época, levei esse menino para trabalhar no meu escritório, voltou a estudar, voltou ao convívio familiar, mas acabou tendo recaídas. Foram 7 recaídas, né? E no meu 8º encontro com ele, na Praça da República, que era o local onde ele atacava pessoas como trombadão para poder comprar droga, né? No meu 8º encontro, eu coloquei a mão no ombro dele e falei, eu não aguento mais você. Você é muito chato, eu não estou aguentando você. Mas, de qualquer forma, não é? Com esses nossos encontros na poeira das ruas, eu passei a amar você como um filho meu. Portanto, eu não vou desistir de você. E dessa vez, por incrível que possa parecer, eu acho que isso calou fundo no menino, e ele dessa vez saiu. Hoje ele é professor universitário de uma grande fundação, não é? Ele é um administrador hospitalar, casado, pai de 3 filhos, sou padrinho do filho mais velho dele, e desenvolve nas ruas de São Paulo um trabalho maravilhoso com infância e juventude em drogadição. E foi exatamente este meu filho das ruas que eu fui chamar para quando, em agosto do ano passado, eu comecei a mapear a chamada Cracolândia. E lá chegando na primeira noite, eu vi um menino de 4 no chão, não é? Menino que não tinha 10 anos ainda, extremamente sujo, com doença de pele, ofegante, não é? Crack, dá problemas pulmonares sérios. Eu comecei a falar com ele, percebi que ele estava fora e me preocupei com marcas de sangue vivo que estava ali no chão. E eu fui olhar para ver se era do nariz dele que estava escorrendo aquele sangue e notei que não. O sangue estava escorrendo dos 10 dedos dele, porque ele estava cavando um buraco imaginário no chão,
não é? Já tinha perdido unha, pedaço de pele, estava cavando aquele buraco no chão, com certeza tentando, já que nós, Estado, nós, sociedade civil, somos incapazes, estávamos sendo incapazes de retirá-lo daquela situação, ele estava cavando com certeza um buraco para fugir por aquele buraco imaginário. E eu pensei em desistir naquele momento, né? Falei, estou velho já sou um dos velhinhos do Tribunal de Justiça, né? Está na hora de eu me aposentar e voltar para a advocacia. Com né? certeza. Eu não vou pegar mais essa tarefa, né? Mas eu não consegui verbalizar isso para o menino. Eu falei, meu filho, eu não vou desistir de você, né? Mesmo sem muita convicção. E naquele momento eu me emocionei muito, porque senti uma mão no meu ombro, e era exatamente aquele meu filho que eu retirei das ruas, da família formada pelo afeto, aquele menino que eu retirei das ruas, hoje professor universitário, que colocou a mão no meu ombro e falou, Malheiros, eu já ouvi isto uma vez e deu certo. A gente não pode efetivamente desistir das pessoas. E é isso. Eu acho que a gente não pode desistir, né? Pelo menos tentar a gente trazer felicidade para as crianças e para os adolescentes, né? Da forma que a gente puder fazer, ainda que diante de tantas precariedades. Nossa. E obrigado pelo convite. Imagina, muita emoção por parte de todos nós aqui presentes e também aí dos internautas. Os operadores do direito estão em ação, mas como ficou muito claro aqui, com emoção, porque nós não desistimos. E todos os coordenadores, diretores, responsáveis pelos cursos de direito precisam cuidar do seu currículo e colocar lá, né, o estudo sobre os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Um estudo sério, aprofundado do ECA, né, como a gente costuma dizer, mas é preciso já na própria formação desses operadores do direito, o estudo já se iniciar. E os advogados, né, os operadores do direito se especializarem, porque é um direito novo, é diferente do tradicional direito civil penal que nós estudamos no passado. Eu digo nós aqui, a velha guarda, mas, né, os que estão se formando precisam de uma melhor formação, os já formados que venham para os cursos de especialização, a Escola Superior de Advocacia da OAB é nosso ninho, é acolhedor, tanto que estamos aqui, né, com muita liberdade conversando. Muito obrigada a todos e retornaremos com esses assuntos aí que são importantes para a nossa convivência e louvo também a interdisciplinariedade, a presença aqui da psicóloga, né? E é assim que vamos nos desenvolver. Bom dia a todos.